quero convidar você a abrir a sua Bíblia, João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Você pode fechar seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Pai, para que o Senhor possa abençoar a nossa vida, pedimos para que o Senhor possa falar conosco, e eu peço para que o Senhor tenha misericórdia também da minha vida, para que tudo aquilo que for dito, tudo aquilo que for pregado, que tudo isso que vai sair daqui hoje da minha boca, Senhor, sirva para edificar a Tua igreja e para fortalecer a nossa fé. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e faça, ó Deus, com que essa palavra caia até o nosso coração e produza fruto de paz, para que nós possamos entender o propósito da palavra do Senhor para a nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Eu tinha pego aqui uma poesia, mas eu não sei onde é que ela foi parar aqui. Eu estou procurando faz tempo aqui no meu celular. Achei, pronto. Está vendo? Só a gente orar o negócio começa a resolver. Eu quero ler uma poesia para vocês. Vinícius de Moraes, ele escreveu em 1954 a poesia. E diz assim, eu não vou ler o título dela, tá? Eu vou ler só no final, você vai entender. Bom, logo no início você já vai saber do que se trata. A poesia de Vinícius de Moraes diz o seguinte: a morte vem de longe, do fundo dos céus, vem para os meus olhos, virá para os teus. Desce das estrelas, das brancas estrelas, as loucas estrelas, trânsfugas de Deus. Chega impressentida, nunca inesperada. Ela que é na vida a grande esperada. A desesperada do amor fratricida dos homens aí, dos homens que matam a morte por medo da vida. Vinícius de Moraes, Rio de Janeiro, 1954, a poesia chama-se A Morte. Na vida, querendo você ou não, a nossa conta aqui nessa terra será encerrada. E todos os dias nós temos sinais de que isso está acontecendo. Todos os dias. As pernas vão ficando mais fracas. Antes, aquele camarada que jogava futebol, né? Né, Satoninho? Corria os 2 tempos, né, Satoninho? Hoje não consegue correr os 15 primeiros minutos, né? Até os 4 tempos. Época boa. O pessoal que jogava bola vai entender que antes a perna era leve, né? Corria-se e não cansava. Depois a perna, com o tempo, a perna vai pesando, e a perna vai ficando fraca à medida que o tempo vai passando. Os olhos já não enxergam mais direito. Os ouvidos já não conseguem mais absorver o som e a comunicação.
A mente, ela vai se tornando mais vagarosa, mais truncada, difícil. Parece que a nossa HD já está cheia de informação e parece que não entra mais nada, mais nada. O pulmão parece que vai ficando também um pouco mais preguiçoso, menos elástico. E o nosso coração, mais lento. As nossas veias, mais entupidas por causa da picanha que você comeu hoje. E não convidou o pastor, vai entupir 2 vezes mais. É fato. Por mais que você esteja curtindo a página da sua vida, um dia ela vai ser encerrada. Como todas as coisas, também um dia se encerrarão. É bem verdade que em algumas situações da vida, nós podemos ter esse tipo de sentimento com mais intensidade. Algumas situações da vida evidenciam essa realidade, dura realidade, tratada com tanta maestria pelo poeta Vinícius de Moraes na poesia. Algumas situações da nossa vida intensificam, trazem essa questão da morte com mais vivacidade, com mais energia. Alguns exemplos. Por exemplo, quando uma doença extremamente grave bate a porta sem pedir licença e nos assola. E quando uma doença grave assola o nosso coração, uma das coisas que a gente costuma ouvir dessas pessoas é: acabou minha vida. Acabou minha vida. Quando um pai de família perde um emprego com 5 filhos para criar, e você vai conversar com esse homem, uma dessas coisas que ele vai dizer para você: olha, eu não sei o que eu vou fazer mais da minha vida, porque eu tenho a impressão que minha vida acabou. Quando os filhos se rebelam contra os pais e de súbito fazem a sua mochila, colocam a sua trouxinha numa sacolinha de supermercado de plástico e vão embora, não sabe se para onde. E você depois pergunta, conversa com os pais, e esses pais dizem para você chorando: eu não sei onde que nós erramos, nós criamos esse menino e criamos essa menina no evangelho, na graça, no amor, eles foram embora. E a impressão que eu tenho é que minha vida acabou e foi junto. Ou quando você conversa com alguém, onde a solidão insiste em ser a sua companhia na vida, e o tempo vai passando, e as pessoas vão formando família, e essa pessoa vivendo essa solidão terrível, e você vai conversar com ela, e essa pessoa diz assim para você: olha, a impressão que eu tenho é que minha vida não tem mais sentido nenhum. Ou, quando pais são obrigados a enterrarem os seus filhos, e aí esses pais olham para o céu e dizem assim: Deus, encerra a conta da minha vida, por favor. O mundo oferece para mim e oferece para você vários motivos para que a nossa conta seja encerrada. Querendo você ou não, o mundo está cheio de motivos para que a nossa conta seja encerrada. Basta a gente também observar o movimento social, que nem direito de sair de casa a gente pode por conta da extrema violência que se tem em grandes cidades. Medo da morte. Mas aí, quando a gente vai para a Bíblia, Jesus diz, certa vez, ele disse o seguinte: olha, no mundo, vocês vão ter muitas aflições, mas viu? Tem de bom ânimo. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo.
Essa declaração de Jesus, ela também é muito similar e ela se repete nesse texto que nós lemos em João, no capítulo 14. Ele inicia sua fala no versículo 1 dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Ou seja, Jesus diz mais ou menos assim: olha, não fiquem com medo. Não fiquem aflitos por conta desse mundo. Não fiquem com medo com as coisas que podem vir a acontecer com vocês, por vocês estarem vivos e estarem nesse mundo. Não fiquem com medo. Não se turbe o vosso coração. E Jesus falou isso para os discípulos. A grande pergunta é, por que Jesus olha para os discípulos e diz assim, não fiquem com medo? Por que Jesus olha para os discípulos e diz assim, não se turbe o vosso coração? Pelo menos nós temos 3 fatores que são decorrentes um pouquinho daquilo que nós lemos em toda a nossa liturgia. Não sei se você prestou atenção, mas nós lemos na nossa liturgia João 12, João 13 e agora a pregação João 14. O que está acontecendo antes do capítulo 14 que nós lemos? Pelo menos 3 motivos levaram o coração desses discípulos a ficarem angustiados. Primeira razão, Jesus chega para os discípulos e diz assim, um de vocês é o traidor. Como é que é? Como é que é? Imagina. Imagina os olhares. É porque nessa hora todo mundo olha para o outro, não olha para o próprio umbigo, né? Um de vocês vai me trair. Ninguém faz assim. Esse é o primeiro motivo. A segunda razão, Jesus vinha dizendo para eles que ele ia morrer. Então, além deles entenderem que no meio do grupo dos apóstolos, tinha um que ia trair a Jesus, Jesus agora fala que vai morrer. Espera um pouquinho. Eu sei que todo mundo vai morrer, mas que ideia é essa? Como é que é isso? Não estamos entendendo esse papo, essa história está um pouquinho confusa. E aí o Pedrão, do qual eu sou fã, bate no peito, diz assim, para pegar o senhor tem que me pegar. Entendeu? Onde o senhor for, eu estou contigo. Conta comigo. Mão calejada, se alguém pegar no senhor, dou um pé do ouvido que vira zueta na hora. Esse é o Pedrão. E Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Terceira razão. Um cara extremamente influente dentro do grupo apostólico recebe uma exortação pública diante dos outros que ia negar Jesus. Aí os outros dizem assim, se aquele cara vai negar, imagina eu. Entendeu? O clima está tenso. O coração desses homens estão pesados, estão angustiados, eles estão com medo. E mesmo nesse cenário de medo, mesmo nesse cenário de tensão, Jesus estava dizendo para eles, ei, fiquem calmos. É um louco, né? Fique calmo. Eu imagino Jesus falando assim baixinho, né? Não se turbe o vosso coração. Os discípulos assim, né? Querendo explodir, né? Se eu tivesse lá, eu tinha ido no teto, né? Não se turbe o vosso coração. Vamos admitir uma coisa? É difícil, né? Como é difícil ficar calmo quando a impressão que a gente tem é que a nossa referência divina, que é Deus, sumiu.
Como é difícil a gente não ficar angustiado quando em alguns momentos da nossa vida nós olhamos para o céu, nós vamos para a palavra, nós vamos para o culto, vamos conversar com o pastor, vamos conversar com os presbíteros, com o diácono, com quem quer que seja, com o seminarista, com alguém que possa me dar uma palavra. E aí, nesses momentos de crise, a impressão que se tem é que Deus disse assim: estou tirando 3 dias de férias, me espera que depois eu volto e respondo o seu e-mail. Como é duro! Por alguns momentos da nossa vida a gente tem que lidar com algo que nós não sabemos lidar, que é o silêncio, porque a impressão que se tem é que Deus não falou nada. Como é difícil a gente ficar tranquilo em meio a essas densas nuvens de tribulação, que a gente não consegue enxergar um palmo na frente de tão densa que está, de tão truculenta que está a história, e a gente não sabe para onde vai, o que vai ser, se a gente fica, se a gente vai. Como é duro nós pegarmos a nossa alma e aninhar ela como um bebê recém-nascido. Como é duro nós aninharmos a nossa alma quando o barulho do mundo se torna insuportavelmente amedrontador. E a gente não consegue acalmar a nossa alma, porque ela vive tensa, com medo das más notícias, do que o mundo do que está acontecendo no mundo, do que vai ser o meu filho. Eu não posso ter filho nessa geração. Segue o exemplo do pastor, faz 3 e está tudo certo. A nossa alma fica tensa, a nossa alma fica angustiada. Não dá para se viver nessa terra. E se já não bastasse esse negócio de ter que aprender a viver, eu tenho que lidar com a morte. Como é difícil ter que viver, e agora como é difícil ter que encarar a morte. O medo da vida, o medo das coisas que a vida tem para oferecer para a gente amanhã, que é feriado, e a gente não tem a agenda de amanhã, porque a gente não tem a mínima noção do que vai acontecer com a nossa vida amanhã. E quando a gente percebe que no fim das contas nós não temos a mínima condição, a mínima administração da nossa vida, nossas unhas são roídas, porque nós temos medo. Medo dos traumas do passado. Eu tenho alguns. Por várias e várias vezes eu tive que levar a minha mãe no médico, com exame lacrado, fechado, eu e ela dentro do carro. E eu era novo. E minha mãe lutando há muitos anos com câncer. E eu ia. Meu Deus, dirigindo o carro, eu segurava o volante, que eu quase arrancava o volante pela mão. Assim, o que está aí dentro? E eu entrava junto com ela, e cheguei a entrar algumas vezes com ela dentro, né, do consultório, e entregava o exame, e eu ficava olhando nos olhos do médico, com a minha respiração ofegante de tensão, por causa do medo da morte dela. E aí o médico abria, e quando estava tudo bem, dizia: está tudo bem. Oh, glória a Deus, vamos passar no McDonald's, pelo amor de Deus. Hoje, se eu ficar doente, eu preciso do pastoreio da igreja, porque eu não vou no médico, eu tenho dificuldade. Para fazer uma chapa de pulmão é uma loucura na minha vida. Eu tenho que fazer jejum e oração. Há um tempo atrás eu estava com uma dor no estômago, fiquei muito ruim, tive que tomar um remédio fortíssimo, e o negócio não passava, minha esposa me pegou pelo braço: chega de reclamar na minha orelha, você vai reclamar para o médico. Fomos no médico, vamos fazer endoscopia. Aí eu falei assim: esse remédio que eu tomei pode causar essas dores? Ela: pode passar? Pode. Passou, gente, que maravilha. Passou. Não precisei fazer o tal do exame.
Graças a Deus. Medo, a gente tem medo, porque a gente tem os traumas, a gente tem medo de viver e medo de morrer. E a impressão que a gente tem, em alguns momentos também da nossa vida, é que Deus pegou a gente, colocou a gente no mundo, olhou para nós e disse assim: se vira, viva, aprenda a viver, já dei vida a você, agora é contigo. Se vira. Mas quando a gente olha para João 14, a gente vê que não é isso, não é essa a dinâmica da economia da Trindade, não é essa a maneira como Jesus de Nazaré aborda os seus mais chegados, e não é essa a maneira que Jesus quer abordar com você. Ele não deu vida a você e disse assim: pronto, viva, se vira. Está com uma bomba relógio. Está contando. E você não sabe quando a bomba vai estourar. Isso não é Jesus, isso é terrorista. Jesus não lida assim. Jesus olha para o temor dos seus discípulos com respeito, com graça, com pastoreio. E olha para eles e diz assim: não se turbe o vosso coração. Como que se a Shalom de Deus invadisse a alma desses homens, ainda que tudo estivesse dando errado. A palavra de Jesus, não se turbe o vosso coração, cai para mim como se a Shalom de Deus me invadisse do meu fio de cabelo até a ponta do pé, dizendo assim: tá tudo tranquilo, porque Deus não perde o domínio de absolutamente nada, ainda que tudo na sua vida esteja dando errado. Shalom, paz de Deus, paz. Eu me recordo quando eu recebi a notícia da morte da minha mãe. Eu já tinha passado noites anteriores tremendo, de medo, um terror sufocante de imaginar a ideia de vê-la morta. Eu deitava na cama algumas noites anteriores e falava: Deus, não, Deus, Deus, eu preciso dormir. Tira essa imagem que eu nem vi da minha cabeça ainda. E nem quero ver. Mas quando eu recebi a notícia de que minha mãe tinha sido levada pelo Pai e agora goza eternamente de sua presença, eu fui até o hospital onde o corpo dela estava, porque lá ela já não estava. Só o seu corpo. E quando fui até o hospital, eu entrei e a vi. E quando eu entrei na sala, todo mundo abriu. Eu lembro que um rapaz disse assim: o filho chegou. Foi uma coisa que eu ouvi. Eu entrei com a Bíblia dela na minha mão, coloquei a mão sobre a sua testa e orei. Uma paz. A Shalom de Deus me invadiu ali. E à medida que eu botei a mão na sua testa e orei, e disse: Deus, obrigado pelo tempo de vida que o Senhor deu a ela e que eu pude desfrutar de cada minuto, de cada segundo, tempo esse que não será nada comparado à eternidade. E quando eu orei, a paz de Deus invadiu a minha alma, como se o Espírito Santo me fizesse lembrar das palavras de Jesus aos seus discípulos, dizendo: Vila, meu filho, não se turbe o vosso coração. A paz de Deus só vai invadir a nossa alma nos tempos extremamente difíceis, quando nós entendermos o que Jesus continuou a falar no versículo 1. Ele continua no versículo 1. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Crer nele
Se existe uma vacina contra todo tipo de perplexidade humana, é crer em Deus. Porque tem gente em que quando a história da vida vira de cabeça para baixo, a primeira coisa que se faz é ficar perplexo contra Deus. Já viu? Gente que briga com Deus, gente que aponta o dedo para Deus, gente que diz assim, o senhor é louco de fazer isso na minha vida. E aí você vai conversar com essas pessoas, elas são perplexas. Sentem ira de Deus. Se tem um remédio, uma vacina contra qualquer tipo de perplexidade, é crer em Deus. A paz que o Senhor Jesus oferece a nós, ela é resultado do crer. Não se turbe o vosso coração. Como? Creia. Creia em Deus e creia em mim. O que a gente precisa entender é que crer na vida cristã não é a gente desfrutar de uma sala VIP com ar-condicionado, no meio do calor sufocante do deserto, entendeu? Vida cristã não é viver dentro de uma sala VIP. Vida cristã não é viver dentro de uma bolha de proteção e de satisfação. Vida cristã é um cenário de luta, cujos soldados guerreiam com paz. E sabe por quê? Porque os soldados do Rei Jesus sabem que o seu rei já é vitorioso. Crer é você ter certeza que o Senhor está ali, ainda que a situação não mude. O mundo está caindo. O mundo está caindo na sua cabeça. Mas Ele está ali com você. O mundo está caindo, mas Ele está ali. Jesus está dizendo para os seus discípulos, vocês estarão prestes a ver algo terrível na vida. Jesus está dizendo para eles, vocês vão ver algo terrível na vida de vocês, mas apenas creiam, Só que esse verbo vai totalmente contra a nossa geração. Sabe por que o verbo crer é contra a nossa geração? Porque a nossa geração gosta de conjugar o verbo sentir. Eu preciso no culto que eu preciso sentir a Deus. Não é? Porque se eu for no culto e não sentir a Deus, preciso procurar outra igreja, porque Deus não estava ali não. Eu preciso ir para uma igreja onde eu preciso sentir Deus no momento em que o ministério de louvor está tocando. Inclusive, louvado seja Deus pelo ministério de louvor, que tem desempenhado um grande ministério na igreja. Deus fortifique vocês e guarde o coração de vocês. Sentir. Mas eu não vejo Jesus dizendo, sinta-me. Eu vejo Ele dizendo, creia em mim. Creia. Para a nossa geração, conjugar o verbo crer é difícil. Porque a nossa geração quer viver apenas o emocionalismo louco e desenfreado. Nada mais do que isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu posso não sentir absolutamente nada. Mas eu posso continuar crendo. Porque a nossa fé não está baseada no que nós sentimos. A nossa fé não pode estar baseada nas nossas emoções, mas a nossa fé está pautada naquilo que o Senhor Jesus falou na sua palavra. Portanto, se sua vida está caindo e você não está sentindo absolutamente nada, mas você crê, louvado seja Deus. Porque é isso que Ele quer de você. Você não precisa sentir nada. Se você sentir, glória a Deus. Mas se você não sentir, glória a Deus. Porque a nossa fé cristã não está pautada no que nós sentimos ou que nós achamos, mas naquele que diz, eu sou. Eu sou.
E aí então Jesus, seguindo o restante dos versículos, Jesus oferece algumas razões para que nós venhamos a ficar calmos. Jesus vai agora apresentando para nós algumas razões pelas quais a gente não precisa ficar nervoso nos tempos de tribulação da vida e achar que esses momentos de tribulações dão base para que a nossa vida tenha acabado. Acabou a minha vida. Bom, eu não sei o que é que você está dizendo por aí a respeito de você, a respeito da sua vida, que acabou a sua vida. Eu não sei. Eu sei que Jesus agora oferece algumas razões para dizer para você, calma. Primeira coisa, ainda no versículo número 2, ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Pense um judeu ouvindo isso. Um judeu ouvindo a respeito da morada, sobre a casa de Deus, o que iria cair na cabeça, ou na mente, ou no coração desse judeu? Casa do pai, para a cabeça de um judeu, na época, era o templo em Jerusalém. O templo em Jerusalém era a morada de Deus. O templo em Jerusalém era a casa de Deus. E Jesus está dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. Só que Jesus está pegando o exemplo de uma situação, ele está pegando a metáfora da casa, do templo, mas ele aplica de uma maneira diferente. E por quê? Deixa eu explicar. Como que era o templo na época de Jesus? Vamos pensar aqui no nosso templo. Tá? Vou tentar situar vocês para que de algum jeito vocês possam entender. Primeiro, tinha no templo em Jerusalém, tinha o primeiro átrio que era chamado o átrio dos gentios. Lá na rua. Lá na calçada. Lá fora. É uma grande superfície plana, que rodeava o templo, e esse lugar era acessível aos gentios e aos judeus. Aos judeus, é claro, que os judeus iam entrar no templo, tinham que passar pela rua. Agora, os gentios tinham que ficar só ali. Primeiro átrio, lá na rua, o átrio dos gentios. O segundo átrio é o recinto sagrado. Nesse recinto sagrado é um recorte lá da rua, quando estivesse chegando para a igreja, uma paredinha baixa, que também circulava durante o terreno todo do templo, e nenhum gentil podia pisar nele, porque se algum gentil pisasse nesse recinto sagrado, ele poderia morrer, sob pena de morte. Átrio dos gentios, recinto sagrado, e depois aqui dentro, o estacionamento aqui nosso era chamado do átrio das mulheres. Se chovesse, era ali que as mulheres tinham que ficar. Então vocês dão glória a Deus hoje, tá, mulheres? Porque o véu foi rasgado. Louvado seja Deus. Era o átrio das mulheres. Só que ao contrário do nosso espaço aqui grande, o átrio das mulheres, lá no contexto, era coberto e rodeado de colunas e era extremamente estreito. As mulheres não poderiam passar dali, era ali. O máximo que elas podiam ir era o recinto lá dos gentios e chegar no átrio delas. De cá para cá ela não podia entrar. Depois do átrio das mulheres, tinha o átrio de Israel, a entrada lá atrás. Quem podia entrar no átrio de Israel? Só os homens. Os judeus, jovens e adultos do sexo masculino, só eles poderiam entrar nesse átrio de Israel. Depois do átrio de Israel, tinha um outro átrio. O átrio dos sacerdotes. Aqui dentro. Só os sacerdotes podiam entrar. Lugar reservado só para os sacerdotes. E depois do átrio dos sacerdotes, tinha o santuário. Vamos dizer que seja esse espaço aqui. O santuário ele era composto por 2 lugares. O lugar santo e o lugar santíssimo.
Eles eram separados por 2 cortinas bem grossas, que ficavam pendentes. No lugar santo, os sacerdotes realizavam as suas atividades. Então, eles vinham para o lugar santo e preparavam ali o que tinha que fazer para entrar, se fosse preciso, no lugar santíssimo. E no lugar santíssimo, que era o interior do templo todo, os sacerdotes só poderiam entrar uma vez por ano, com uma cordinha amarrada no pé. Porque se o cara demorasse para sair, não tivesse um sininho fazendo barulho, o sacerdote morreu. E para tirar o sacerdote, puxa a corda. Não pode entrar, puxa a corda. Puxa a corda. O sacerdote só podia entrar no lugar santíssimo uma vez por ano. No dia da expiação, quando ele oferecia um sacrifício pelos pecados do povo. Esse era o templo na época de Jerusalém. Olha o que Jesus diz. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quando nós olhamos para o templo em Jerusalém, nós podemos chegar numa conclusão. A conclusão é, não tinha lugar para todo mundo. Os gentios podiam entrar aqui dentro? Não. Os gentios ouviam alguma coisa? Não. Lá fora. Tinha lugar para as mulheres? Não. Não. Não tinha lugar para todo mundo. Quando nós lemos as palavras de Jesus dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas, ele está dizendo que na casa do pai cabe todo mundo. Na casa do pai, onde Jesus prepara o lugar, cabe a todos, sem distinção, sem exclusão. Não há o que a gente temer, porque na casa do pai, a casa do pai existe para que haja espaço para todo homem. Mas há uma observação. Só se chega na casa do pai com Jesus. Porque ele diz, nos versículos 5 e 6, ele diz, disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho. Jesus é o caminho que nos conduz à casa do Pai, que tem várias moradas. Jesus se diz que Ele é o único caminho para se chegar lá. Sem Ele, nunca chegaremos à casa do Pai, que tem várias e grandes moradas, e muitas moradas. Não se vai para a casa do Pai sozinho. Não se vai para a casa do Pai sem antes entender que a obra da cruz é o que te habilita a entrar na casa do Pai. Na casa do Pai, você chega na casa do Pai, você tem que fazer o check-in. E para você fazer o check-in na casa do Pai, você tem que mostrar o sangue do Cordeiro vertido por você na cruz do Calvário. Só se entra com uma vida encharcada da vida e do sangue de Jesus sobre você. Sabe por quê? Porque a casa do Pai são para filhos que foram comprados na cruz do Calvário. A casa do Pai são para os filhos que foram gerados na cruz. Filhos que vivem e viveram como filhos nesse mundo. Para esses é a casa do Pai. Mas existe uma outra razão que eu quero compartilhar com você. Uma outra razão pelo qual nós não devemos ficar com os nossos corações atribulados pelas questões complicadas e difíceis da vida. Versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quando eu for. Como é que Jesus via a sua morte? Como é que Jesus via a sua própria morte? Jesus via a sua própria morte como uma volta para casa. Jesus não via a sua morte como um
uma viagem como um caminho para o nada, como um caminho para um breu. Não. Jesus via a sua morte como um caminho de volta para casa. E essa realidade deve permear a nossa vida. Nós não devemos temer o dia em que a conta da nossa vida for encerrada pelo Pai. O dia em que o Pai apertar o botão e dizer encerrar a vida de fulano. Encerrou. Nós não temos que ter medo. Porque quando isso acontecer, e se você viver Cristo hoje, quando isso acontecer, você vai estar em casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não deixe que o vírus desse mundo adoeça e engane o seu coração dizendo que a sua vida se limita a este mundo. Não se engane em querer comprar grandes coisas para você e achar que essas grandes coisas que você compra é o fim da sua vida. A sua conta vai ser encerrada. E quando ela for encerrada e as grandes coisas que você comprou ficar, a única coisa que vai acontecer é a briga de todo mundo querendo pegar o que é seu. Porque no céu, você não vai com o seu carro. Você não vai botar o cinto de segurança, engatar a quinta e dizer, vamos rumo ao céu. Porque Deus não salva carros. Deus salva motoristas. O dia em que o Senhor vier buscar você e a conta da sua vida se encerrar, qual é a certeza que você tem? Para onde você vai? Eu me lembrei agora de uma música de criança, e quando eu cheguei em Leme, a minha mãe, bocuda, disse que eu sabia cantar uma música e o povo lá da igreja não sabia. E aí teve um culto em outubro, e aí o pastor fez um culto especial com as crianças e me chamou para subir no púlpito e ensinar a igreja a cantar. Pense um mico. Tem essa foto até hoje, eu fico morrendo de vergonha só de ver, eu de camisa amarela. Minha mãe, vou comprar uma camisa amarela para você. E eu cantei a musiquinha, que dizia assim, hoje mais, depois de 20 e poucos anos, vou voltar a cantar, hein? Quebrar um trauma hoje, em nome de Jesus. Talvez você conheça, diz assim, se o seu coração parar de bater, vocês conhecem, então continua, por favor. Se você for embora, para onde você vai? Céu e inferno é o que há, são dois caminhos. Aí eu discordo um pouco dessa teologia, 2 caminhos para você escolher. Hoje Cristo te estende a mão para te dar a salvação. E eu tive que cantar essa música lá na frente da igreja. Né? Eu pergunto, se hoje a conta da sua vida encerrar, com quem você estará? Quem vive Cristo, aqui, enquanto tem oxigênio no nosso corpo, o dia que parar a máquina do corpo, esses homens e essas mulheres voltarão para casa. Essa, na verdade, é a busca de toda a humanidade. Ainda que toda a humanidade não perceba isso, mas essa é a busca de toda a humanidade. A humanidade está em busca desse lar, dessa casa, onde cada um pode ser acolhido, curado dos seus erros, dos seus tormentos, e por que também não dizer das suas disfunções espirituais. Porque eu vou dizer uma coisa para você, por mais que essa vida seja boa,
Por mais que a gente goste, por mais que nós venhamos a gostar das regalias que esse mundo oferece para nós, por mais que essa vida seja saborosa, a gente quer sempre mais, mais, mais. E sabe por que a gente quer mais? Porque nós nunca seremos supridos aqui. Porque a nossa alma não anseia pelas coisas dessa terra e desse mundo. A nossa alma anseia por Deus. E eu preciso dizer para você que está aqui, ou que você que está ouvindo essa mensagem, você tem alma. E a sua alma está berrando porque ela quer Deus. E você está dando para a sua alma dinheiro e ela não quer. E você está dando relacionamentos para a sua alma e ela não quer. E você está dando estabilidade e a sua alma não quer, porque a sua alma está dizendo: eu quero ao Pai, eu quero a Deus, eu quero a Deus. Os filhos de Deus vivem como peregrinos nesse mundo. Hoje é um dia menos nesse mundo. Um dia menos em que nós vivemos aqui, mas é um dia mais próximo que nós estaremos na eternidade com o Pai. É assim que o Filho de Deus pensa. Me lembro da narrativa da morte de Estevão. O homem que morreu com o consentimento de Saulo. E aquele homem, à medida que tomava pedradas, olhava para o céu e via o céu rasgando e a imagem do Senhor, e Jesus olhando para ele e dizendo: venha, 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 venha. E Estevão: eu estou indo, estou voltando para minha casa. Até que a última pedra toca a sua fonte e ele morre. No fechar e abrir de olhos, ele está no colo do Pai, e Jesus diz: entra no gozo do teu Pai. Mas a conclusão do versículo 3 mostra algo ainda muito mais profundo para nós. O finalzinho do versículo 3 diz: e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Mais do que um lugar. Mais do que um lugar que a gente vai poder chamar de casa do Pai. Ou mais do que um lugar que nós vamos chamar de céu. O que vale nessa história toda é com quem nós estaremos. Quando Jesus diz: eu vou voltar e vou levar vocês para que vocês venham a estar comigo. Perceba que o foco não é o lugar, mas é estar com Ele. Paulo fala isso em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Eu desejo partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo está dizendo: eu desejo ir, porque estar com Ele lá é muito melhor do que viver aqui. Mas quando a gente conversa com algumas pessoas sobre a realidade escatológica dessa fé, dessa vida eterna que Deus tem para nos oferecer, a maioria das pessoas fala do céu. Foca no céu, foca no lugar, na casa do Pai, que tem muitas moradas. Mas veja que o foco não é o lugar, mas é estar com quem nos salvou. Muitas pessoas dizem que querem ir para o céu, viver sem pecado e viver eternamente numa boa, né? Dizem que no céu vai ter até uma piscina de Coca-Cola. Eu não sei. Se tiver, lá estarei. Dizem que essas pessoas querem viver eternamente, numa boa, no céu. Mas não se fala em estar com Cristo. Não se fala em estar ligado, viver com Cristo eternamente, olhar nos seus olhos e tocar as suas mãos vazadas, Ele olhar para você e dizer: isso aqui foi por você. Esse é o nosso ponto de chegada.
Quando a nossa vida se encerrar aqui, o nosso ponto de chegada não é o céu. O nosso ponto de chegada é Cristo. Cristo. Mas nós podemos estar com Ele hoje também. Podemos viver com Ele hoje enquanto os ventos da angústia e os dias difíceis ainda insistem em fazer companhia para nós. A gente pode viver com Cristo, enquanto que essas nuvens densas de tribulação, dia após dia, venham a nos empurrar de um lado para o outro. E viver com Cristo hoje é você ouvir diariamente o sussurrar do Espírito na sua alma, dizendo: não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração, apenas creia em mim. Mas, Senhor, o mundo, creia em mim. Mas, Senhor, o câncer, creia em mim. Mas, Senhor, eu vou morrer, creia em mim. Você não é daqui. Viver com Cristo hoje é você viver pela fé. E isso não significa que o seu telhado não vai cair na sua cabeça. Porque você pode ser fiel a Cristo. E o telhado, pum, desaba, é na sua cabeça. E o ímpio ainda fica rindo da sua cara. Ser fiel ao Senhor é você entender que o telhado pode cair sim. E se cair o telhado, e quando eu estou falando cair o telhado, eu estou falando de situações na vida em que você diz: agora acabou a minha vida mesmo. Quando o telhado cair, aí você vai entender as palavras de Jesus, quando ele diz assim: para que onde eu estou, estejais vós também. Para a gente viver eternamente com Cristo, é preciso entender que a nossa conta atual precisa ser encerrada. Precisa ter um ponto final. E o ponto final dessa página também não cabe a nós. Nós não temos o direito de encerrar a nossa vida aqui. Porque quem faz isso é aquele que um dia voltará para nos levar. O modo como o ponto final virá, sinceramente, não faz a mínima importância. Porque o que vale é saber com quem nós estaremos quando a história eterna iniciar e a nossa conta eternal de vida iniciar. E quando esse dia chegar, a página da nossa vida será ver Cristo e viver Cristo com os nossos irmãos e com os remidos, sem pecado, eternamente em Cristo. E as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo.